Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês com suas respectivas famílias. Com muito prazer e muita honra, nós nos colocamos aqui mais uma vez à sua disposição para mais uma mensagem para a edificação espiritual de todos nós. E hoje fazendo uma homenagem especial aos nossos irmãos aí de Moçambique. Forte abraço para todos vocês, que Deus os abençoe sempre. Saudades dessa terra maravilhosa onde nós passamos um tempo aí, né? E hoje eu estou vestido a caráter, né? Essa camisa aqui é uma camisa moçambicana, uma camisa africana, que eu tive o alto privilégio de ganhar de presente, né? Essa camisa. Muito obrigado a vocês. Hoje eu estou vestido com ela para poder relembrar os tempos que nós passamos aí, indo nas aldeias, nos presídios, fazendo o trabalho pelas ruas de Moçambique, né? Que coisa maravilhosa. Tenho muito boas lembranças de todos vocês. Além de aquele discipulado que nós fizemos aí também, em Maputo, né, nessa cidade maravilhosa, com todos os nossos irmãos aí, tá certo? Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, continue orando por nós e nós daqui desse lado orando por vocês, tá certo? Vamos ver se eu lembro ainda. Chicoembo Catequista, Vitor Laesso. Deus abençoe vocês, tá certo? Bom, hoje nós vamos trazer aqui mais uma mensagem. Gostaria que você abrisse a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, né? No livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós temos aqui um texto muito interessante para que você possa entender a importância de você compreender o Evangelho, a mensagem, o plano de salvação de Deus para as pessoas, tá certo? Abra, por favor, então aí, se você quiser acompanhar, senão você anota e depois você acompanha, tá certo? Capítulo 4, exatamente no versículo 1, diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando ao povo, à igreja orgânica, o corpo, a igreja em Corinto, tá certo? Então eu vou repetir para você pausadamente. Você já aprendeu, já sabe que eu sou detalhista. A gente não pode deixar escapar as coisas que Deus mostra para a gente, tá certo? Olha só. Pelo que tendo esse ministério. Então você entende que esse ministério que Paulo fala, esse serviço, ministério, esse serviço que Paulo fala aqui, é segundo a misericórdia de Deus que foi feita, que nos foi feita. Não desfalecemos. Ou seja, as dificuldades, as lutas que a igreja de Corinto enfrentava e problemas que aquele povo dava, tá? Diz assim, ó, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com estultícia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso aqui é interessante explicar para que as pessoas elas compreendam que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso independe de qualquer religião, independe de qualquer instituição que você possa estar, cargo que você possa ocupar, enfim. A questão aqui é mais consciência de caráter e manifestação da verdade. Repara, vou repetir para você com esses detalhes. Ele fala assim, ó, nós não desfalecemos. O ministério que nós recebemos de Deus, pela misericórdia dele, nós não merecemos, mas ele nos deu esse ministério. Nós não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, tá? Não andando com estultícia e nem adulterando a palavra de Deus. Então você verifica que isso já acontecia naquele tempo. Já havia isso. Adulterar a palavra, mudar o sentido real da palavra, distorcer, tirar do contexto verdadeiro a palavra. Então ele fala assim, olha, nós não andamos com esperteza, estultícia, aquela pessoa, sabe, que quer se dar bem em tudo, aquela pessoa que sempre quer tirar um proveito. Pois é, não andando com estultícia e nem adulterando a palavra de Deus, tá? Antes, recomendamos a consciência de todo homem
na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso aqui é muito interessante. Ele fala, nós nos recomendamos. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, isso aí eu estou tirando agora essa questão de vínculo com religião, vínculo com instituição. Essas coisas não te tornam homem de Deus ou mulher de Deus, tá? Não é isso. Estou falando realmente de algo que Deus colocou em você, que é o Espírito Santo, colocou em você, o entendimento e a compreensão que ele te dá da mensagem já dita, já está dito aqui, já está falado a mensagem da palavra de Deus, que você mantém essa palavra original. O homem de Deus, ele mantém a palavra de Deus original. Ele não dá uma ideia, ele não acrescenta uma coisa da cabeça dele. A não ser que aquilo que está sendo falado, e ele quer acrescentar um detalhe, ele está ajustando, por exemplo, para uma situação que tem tudo a ver com o que estava acontecendo. Aí tudo bem, é válido porque, enfim, as coisas que aconteceram na época de Paulo, hoje nós vemos em uma outra época. Claro que existem coisas que já haviam naquele tempo, por exemplo, aqui o adultério da palavra de Deus, a distorção, né? Tirar a palavra de Deus do contexto legítimo, verdadeiro, e isso daí já havia. Hoje também existe, de maneiras diferentes, mas existem. Então, se você quer trazer à baila um assunto acerca de algo que foi dito na Bíblia, mas que realmente está dentro do contexto, é válido. Agora, quando se tira totalmente do contexto e se desvia a finalidade daquela instrução que foi dada, isso é adulterar a palavra de Deus. Então ele fala, não adulterando, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Então, o homem de Deus ele não é melhor do que os outros, mas o comportamento dele, a reação dele são dignas de modelo. De modelo. Então, por isso que ele fala, nos recomendamos. Tipo assim, olha para nós. Veja o nosso caráter. Veja, perceba as nossas intenções de fato e de verdade. Né? A consciência de todo homem na presença de Deus. Pelo quê? Pela manifestação da verdade. Isso daí é o que aponta o homem de Deus ou aquele trabalho que está sendo feito. Tá certo? Aquele trabalho que está sendo feito tem que ter a manifestação da verdade, que é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, o que ele ensinou é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Você não adultera a palavra de Deus, você não muda a palavra de Deus para poder credenciar ou dar crédito a outras finalidades, para respaldar outras finalidades. Você mantém a palavra de Deus original, pela manifestação da verdade, ok? Tá, onde eu quero chegar com isso? Então, por que o apóstolo Paulo falou isso? Aquela comunidade cristã que formava a igreja de Corinto. Ele diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Sabe aquelas pessoas que não querem nada? Lembra que nós falamos no outro vídeo, que Paulo estava lá na sinagoga dos judeus, 3 meses ele estava pregando. Mas havia alguns que estavam endurecidos e descrentes. Eles não queriam saber o que Paulo estava falando. Eles estavam preocupados com as tradições. Então, são pessoas que estão se perdendo e não querem fazer questão do evangelho, ok? Bom, então ele diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, qual é o nosso evangelho? O evangelho que trazia a originalidade, o evangelho original, aqueles que eles receberam de Cristo. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, as pessoas não têm compreensão, é para os que se perdem, eles não querem saber. Existem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, elas não vão nem ter paciência para assistir o vídeo todo. Elas já criam um conceito na mente delas e tiram uma conclusão e já nem vai até o fim. Para poder saber, porque existe o texto que nós estamos lendo, tem um contexto, a gente vai explicar e o motivo pelo qual a gente está fazendo esse vídeo aqui. Ela não vai nem esperar a conclusão, ela vai simplesmente, né, e já vai tarde. Vamos lá, é para os que se perdem que está encoberto. Nunca vai ter compreensão. 4. Nos quais, neles, o Deus desse século, Deus ali em letra minúscula, porque não é Deus, né? Está falando Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Da glória de Cristo. Sempre você vai ver os apóstolos enaltecendo e glorificando o Senhor Jesus. É sempre o Senhor Jesus, ok? Então ele diz, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual, Jesus, o qual, da glória de Cristo, o qual, Cristo, é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Então, a pessoa fala assim, não, porque eu tenho muita fé em Deus. Então você tem que valorizar e considerar o ensinamento de Cristo e a obra que ele fez. Por isso somos cristãos. O cristão não é o que frequenta uma igreja evangélica, uma igreja, né? Uma instituição evangélica. A igreja somos nós. Eu vou morrer falando isso, vou ser muito chato. Porque as pessoas têm impregnado a cultura de igreja ser o lugar. A igreja não é lugar, a igreja somos nós, é orgânica, ok? Então, elas pensam que a frequência, os cargos que elas, né, obtêm, ou desenvolvem, ou ocupam, e as funções que desenvolvem nesses lugares, que isso faz delas cristãs, e enfim, não. Não somos cristãos por isso, somos cristãos por realmente seguir os ensinamentos do nosso mestre, daqueles que nós confessamos a nossa fé, que é o Senhor Jesus, ok? Mas aqui fala que o Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Então o que a gente vê nesses últimos dias? O que nós temos visto nesses últimos tempos? Né? Nos finais agora dos tempos. Nós temos visto muitas pessoas, o sistema do mundo trabalhando com o engano. Porque lá no capítulo 24 de Mateus, que fala sobre o final dos tempos, os sinais da vinda dele, da volta, nós falamos isso no outro vídeo, se eu não me engano. Citamos alguma coisa. E eu quero citar de novo porque cabe, né? Cristo fala que haveriam guerras, fomes, rumores de guerras, né? E, enfim, toda aquela situação, muitos falsos mestres, falsos profetas viriam em nome dele, aquela coisa toda. Ele fala muita coisa lá. Depois você verifica lá, se você tiver interesse, capítulo 24 de Mateus. Bom, mas uma das coisas que apontam com muita força a volta de Cristo é o engano. Muitas pessoas são enganadas. A luz do Evangelho ainda está encoberta, os olhos da pessoa, o entendimento, é a melhor palavra, está aqui. Ó. O entendimento das pessoas as pessoas estão cegas, o entendimento está bloqueado. Por quê? Porque o Deus desse século, aí você pode entender, a gente pode abrir um leque aqui, a começar pelo o instigador, né? O instigador, aquele que instiga, aquele que assedia, aquele que sugestiona, o diabo. O diabo, as forças espirituais do mal, trabalhando cada qual nos seus setores, principados, potestades, esses males, esses espíritos malignos, essas forças que trabalham aí, né, inclusive usando muita força na comunicação e distorção de valores, está espalhado aí para cegar o entendimento das pessoas, sobre o Evangelho, o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Você já reparou que tudo que é de Deus está sendo ridicularizado? Está sendo questionado, está sendo totalmente desvalorizado. Você já percebeu isso? Que agora está entrando novamente a adoração a anjos, as pessoas, é a força cósmica. Não, Deus é uma coisa muito lá longe, é aquela coisa do universo que te favorece, o universo está do seu lado. Gente, é assim, ó, você crê no que você quiser, eu vou respeitar, porque eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou o Senhor Jesus, nunca tive pretensão de ser quem somos nós, não é isso? Então assim, ó, eu não posso fazer um trabalho que é Cristo que tem que fazer, o Senhor Jesus, o Espírito Santo tem que fazer. Você entende? De te abrir os olhos, né? Mas que existem muitas coisas, muitas falácias, muitas doutrinas, muitos, sabe, sistemas, estilos, maneiras de cegar o entendimento das pessoas.
As pessoas ficam presas, as pessoas estão debilitadas, precisando verdadeiramente, sabe, elas estão caindo em depressão, elas estão tirando a própria vida, elas estão se entregando aos vícios, estão se entregando à prostituição, estão se entregando ao crime. Eu sei que é o final dos tempos, mas isso não determina que você tem que se entregar e que as coisas têm que ser dessa forma. Então, você verifica que ele fala, né, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Fala de um Deus desse século, desse tempo, desse mundo, criando sistemas para cegar o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Jesus está sendo tirado, é outras coisas, ou então no mínimo é Jesus mais alguma coisa. Ah, sim, Jesus, mas tem isso aqui. Jesus, mas tem aquilo ali também que você tem que fazer. Jesus, mas se você fizer isso aqui e aquilo ali, você entende? Então Jesus nunca é suficiente. Quando na verdade o trabalho e a obra de Cristo na cruz já foram suficientes. Tem um outro texto muito bacana no próximo vídeo que nós vamos falar muito forte sobre esse assunto, tá certo? Então, para finalizar aqui, gostaria que você compreendesse que uma sugestão, né, que eu te dou, você orar a Deus e falar, meu Deus, na sua comunhão com Ele, na sua meditação, você diga para Deus, Deus, ilumina meus olhos. Lá no livro no Salmo 13, Davi fala assim, ó, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Lá no livro de Efésios, fala assim, acho que é capítulo 5, versículo 14, desculpa se me engano. Eu vou procurar aqui, está na minha frente a Bíblia, então vamos lá. Mas é Efésios, capítulo 5, versículo 14, se eu não me engano. É isso. Diz assim, ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então existe aí todo esse sistema, agora com essa coisa aí da pandemia, sabe, sempre desfocando a pessoa para as coisas desse século. Claro que vivemos nesse século e temos que resolver as coisas da maneira melhor que nós podemos fazer, mas sobretudo, você não pode permitir que essas coisas venham cegar o teu entendimento para que o plano de Deus se conclua na sua vida e também nesse mundo, ok? Bom, então, desperta, ó tu que dormes. Peça a Deus nas suas orações que Ele venha iluminar os seus olhos do entendimento, né? Para que você não durma o sono da morte. E também, como diz aqui, ó, levanta-te de entre os mortos. Sabe? Abandona aquelas coisas que não influem nem contribuem, mas na verdade só te separa da presença de Deus. Como no início do texto que nós lemos aqui, que eles se afastam das coisas que são vergonhosas. Aquilo que não vai te ajudar, se afasta disso. Comece um ano com um projeto sólido, um projeto forte, que você realmente vai levantar a sua vida, claro, o Espírito Santo, mas ali, ó, com uma base sólida, que é a rocha, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Essa foi a meditação de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, um abraço aos nossos irmãos aí de Moçambique, da Angola também, nós temos amigos na Angola. Forte abraço também a todos daí. E a homenagem aí, vestido com a camisa, que foi o presente que vocês me deram na época que nós chegamos aí. Estamos aqui, ó, tem aqui minha camisa africana, que eu tenho honra, né, uma honra de poder usar, de poder dizer assim, poxa, tem um povo que nos ama e que na época que trabalhamos lá, esse povo tem um carinho especial por nós. Nós também aqui temos um carinho muito especial por vocês, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Se esse vídeo ajudou, vamos compartilhar, dá lá o seu like, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, então vamos fazer essa mensagem chegar para todas as pessoas, tá bom? Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Com licença.